Na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira, vamos para mais um vídeo. Como sempre, vou começar, sempre não, tem pouco tempo, né? Começar com a mensagem do Salmo, um capítulo, um salmo, um versículo, quer dizer. Vamos começar assim. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pela tua graça, pela tua presença, pela tua misericórdia, Pai. Obrigado pelo lar que você me deu, pela família, pelo alimento, Pai. Obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado por ser Deus Santo, vestido mais pecadores, Pai. Pai, perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões por mau pensamento, ignorância que eu fiz que eu posso fazer. Desagador, Senhor, perdoa-me, Pai. Eu sou um homem falho, eu sou pecador, Pai. Perdoa da minha casa, perdoa minha parentela, Pai. Temos pecado, temos, Pai, entristecido teu espírito, Pai. Por isso eu te peço, Pai, tenha misericórdia, Pai, de nossa alma, Pai. Afasta de nós as coisas da graça do Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Fala conosco hoje, Pai, no Salmo 20. E também, Pai, no livro de Êxodo, capítulo 10. Não sei o que o Senhor quer ouvir, nem o que o Senhor quer, nem o que eu quero falar, mas o que o teu Espírito quer falar conosco. Em nome do Senhor Jesus, amém. Irmão, Salmo 20, capítulo, versículo 5 diz: Nós alegraremos pela tua salvação, e em nome de Deus a vós daremos perdão. Satisfato por todas as teus petições. Nós nos alegramos na salvação que Deus nos deu. A salvação foi através de Jesus Cristo, através da nossa fé, que hoje estamos aqui de pé e cremos, que Ele se entregou na cruz pelo nosso pecado, pela nossa enfermidade, pela nossa dor. E pela fé que nós temos, estamos libertos do mundo do pecado, da escravidão do erro. Mas é necessário que nós nos tornemos novas criaturas. Nova criatura, irmão, é deixar o velho homem, deixar o nosso passado aflorar novamente, porque nós fazemos nova criatura. Somos salvos pelo sacrifício de Cristo. Em nome de Deus, nós levantaremos bandeiras, pendões, quer dizer, bandeiras, marcas, na alegria que nós temos de saber que temos um Deus que tudo pode, um Deus que nos fortaleça. E por Deus satisfazer todas as nossas petições, tudo conforme a vontade dele, né? A nossa necessidade ele sabe, e ele não dá nada além do que nós precisamos. Não por ele merecemos, mas que nós não merecemos, é pela bondade, pela misericórdia, pelo amor dele, que nós temos acesso às bênçãos dele. E também pela obediência, Pai. Não temos que obedecer. Esse é o Salmo 20, versículo 5. Ele tem mais versículos. Pois entra lá no Salmo, medita. Tem um Salmo que é longo, outro curto. Vamos agora para o livro de Êxodo, capítulo 10, que se divide do versículo 1 ao 11, do 12 ao 20, do 21 ao 28. Nós vemos quando Deus chamou Moisés para tirar o povo dele da escravidão, o povo dele do Egito. Agora Deus manda Moisés e Arão falar com o Faraó, mas o Faraó não dá ouvido. Deus fala com Moisés que vai ferir o Egito. E por uma mão forte, o Egito, o Faraó iria deixar o povo sair. Essa mão forte é a justiça de Deus, é mostrando o teu poder, o senhorio dele sobre toda a terra. Ele não quer mostrar isso para nós, nós temos que saber, mas o homem, Faraó, ele quer, dizendo Deus da terra, semideus, ele não aceitou o mandamento do Senhor, ele achou que era uma afronta de Moisés. Moisés, como nós sabemos, ele foi criado no palácio de Faraó. Então, agora Faraó
Moisés foge e Deus chama ele para libertador. Porque o povo de Israel é escravo. Ele não tinha, sabia nada de guerra. Então Deus chamou um homem que foi preparado para o faraó. No versículo 1 ao 11, vai ser curto, irmão, porque está acabando a bateria. Deus ameaça Faraó com a praga dos gafanhotos. Deus mandou a praga de... O rio se transformou em sangue, as águas do rio tornou em sangue, e eles não creram. Agora Deus manda Moisés ameaçá-los com a praga do gafanhoto. Veio a praga da rã, e muitas pragas, né? Mas agora Deus manda a praga do gafanhoto. O gafanhoto que iria destruir todas as plantações do Egito. Mas nós vemos que Deus livrou a terra dos hebreus, onde os hebreus estavam, nada foi tocado. Versículo 11. Não será assim, andai agora vós, varões, e servi ao Senhor, por isso que pediste e lançaram a praga de Faraó. Aqui Faraó libera, depois da praga do gafanhoto, o povo, somente os homens, para ir ao deserto, mas mentindo, enganando a Moisés. Versículo 12 ao 20, a praga dos gafanhotos. Então disse o Senhor a Moisés: estenda tua mão sobre a terra do Egito. E como nós vimos, Moisés estendeu a mão em obediência ao Senhor. E agora Deus manda os gafanhotos que destrói todas as plantações. Até o mantimento da cozinha de Faraó foi tudo devorado. Esse é o espírito devorador. Não tenho que falar isso agora, mas vou falar. O dízimo que nós entregamos na igreja é prender esse espírito devorador. É prender esse espírito devorador. Essas pragas que estão sobre a terra. Então Deus envia os gafanhotos que devoram tudo que estava no Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração do Faraó e esse não deixou ir os filhos de Israel. Mais uma vez, Faraó engana Moisés e Arão e não deixa ir o povo de Israel. Deus não queria fazer, não era a vontade de Deus, destruir um povo. Colocar em primeiro mais o homem, a escolha do homem. É a nossa escolha que faz a juízo, a justiça de Deus sobre nós. Por isso a terra hoje passa por essas correções. A praga das trevas. Então disse o Senhor a Moisés: estenda a tua mão para servirão trevas sobre a terra do Egito. Trevas que se apalpem. Uma escuridão intensa, onde ninguém, por 3 dias, nenhum deles, saía, cada um ficava no seu canto, porque não tinha como ver. As trevas estava imensa, uma escuridão intensa, dada pelo Senhor. Irmão Jesus Cristo que diz que nós temos que ser a luz do mundo. Se nós estivermos em treva, nosso corpo, todos nós estaremos em treva. Para acabar, irmão, perdão. Viu? Então, Deus manda a treva, a escuridão no Egito. Mesmo assim, Faraó ainda não obedece. Ainda o coração endurecido, ainda não permite o povo de Deus sair. E Deus continua trabalhando no coração, no povo do Egito, para que eles liberem o povo de Israel da escravidão. Mas o homem soberbo, ele não deu ouvido ao Senhor. Ele tinha certeza que ele podia ser mais do que o Senhor. Ele ainda não conhecia o Deus dos Hebreus. Ele ainda não conhecia o nosso Deus. Foi necessário 10 pragas para que ele reconhecesse que Deus enviou aquele servo, Moisés e Arão, para libertar o povo, que era Deus. E foi Deus que enviou. Não foi enviado da parte de homem. Muitas vezes, para nós amolecer o nosso coração, é necessário nós passarmos por muita luta, muita tribulação, para reconhecer que Deus tem falado conosco através da Sagrada Escritura. Nós meditamos nas pragas do Egito, nós teremos entendimento que foi Deus que fala conosco todos os dias através da Sagrada Escritura.
Irmão, não dá mais tempo. Eu não olhei a bateria, já vi 2 avisos. O vídeo é curto, mas é esse vídeo, é o que Deus queria falar conosco. Nós vamos continuar amanhã, depois, nós vamos ter mais. É necessário quando Deus enviar quantas pragas ou quantas correções na nossa vida, para nós entendermos que Ele está falando conosco, que Ele quer conserto, que Ele quer obediência, que Ele quer reverência. As igrejas hoje não estão frias, porque o povo não reverencia o Senhor. Os líderes espirituais estão querendo ser maior que Deus, não querem dar honra a Deus. Não estou generalizando, mas a maioria, irmão, não querem reverenciar o nosso Deus, não querem honrar o nome do nosso Deus. E assim a igreja do Senhor vai padecendo. As ovelhas, cada dia mais machucadas, mais feridas. Deus quer curar, quer usar o servo dele, mas eles não estão dando lugar. Assim é a nossa vida, irmão. Quando eu falo de ovelhas, quando eu falo de igreja, de líder espiritual, estou falando de todas as igrejas na face da terra. Não estou falando de religião. Estou falando de católicos, de espíritas, de cristãos evangélicos, todos, irmãos. Não estou falando aqueles que dizem o nome do Senhor. Ele tem que andar em verdade, tem que andar em mansidão e espírito, se esforçar para fazer a vontade do nosso Deus. Não falo a pessoas, porque eu não conheço a vida de ninguém, mas Deus conhece a minha vida e a tua. Se Ele deixou essa mensagem escrita, é porque Ele sabe dos meus erros, Ele sabe que eu tenho que consertar, eu e você. Irmãos, vamos obedecer a Sagrada Escritura. Vai ser necessário quantos chicotes, quantos desertos, quantos dias, quantas lutas, quantas tempestades, para nós entendermos que Deus está falando conosco, que nós devemos obedecer. Ele não nos obriga, mas se nós queremos levar uma vida com abundância, uma vida de alegria, de paz, temos que dar ouvido que Deus fala. Deus não é um Deus que pode todas as coisas. Ele não é um Deus de barro, Ele é Espírito. Ele está em todos os lugares. Ele conhece a minha vida e a tua vida. Ele conhece o meu entrar e o meu sair. Ele conhece a nossa vida. Não precisa de ninguém apontar o dedo, porque Ele está vendo. Muitas vezes a gente, no nosso trabalho, na nossa igreja, na nossa família, quando acontece alguma coisa errada, precisa a gente apontar o dedo. Mas Deus não precisa, porque Ele está vendo. Ele não precisa de juiz, porque Ele é o juiz. Ele não precisa de advogado, porque nós temos um advogado que é Jesus Cristo. Ele virá julgar a terra. Que Deus abençoe, meus irmãos. Fica na paz com Jesus Cristo. Jesus te ama, eu também te amo. Jesus Cristo está voltando. Deita aqui, meu.